Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a Grécia Antiga, a sociedade grega. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a Grécia, a cidade de Atenas, que é a cidade democrática, né, que evoluiu politicamente de uma oligarquia para a democracia, ou seja, a participação de todos os cidadãos nas decisões da cidade. Falamos na última aula sobre a cidade de Esparta, que já foi uma cidade mais voltada para a guerra, uma cidade de grandes guerreiros, onde as pessoas, desde o seu nascimento, né, ali a partir de 8 anos de idade, ela começava a ser preparada para ser um soldado, aqueles que eram os atenienses. E no final da aula nós falamos sobre a expansão do mundo persa, né, do Império Persa, e o confronto, né, que aconteceu entre esse Império Persa que estava se expandindo e chegou até os gregos. Né? Os gregos conheciam os persas como medos e por isso essas guerras ficaram estabelecidas, né? Ali foi estabelecida na história pelos gregos como guerras médicas. Aí hoje nós vamos dar continuidade a falando sobre essas guerras médicas e vamos falar sobre no caso nós vamos falar sobre as guerras médicas e vamos falar sobre a questão da Liga de Delos. Então, após o sufocar, né, as rebeliões das cidades jônicas, que eram algumas cidades gregas, o rei persa, Dário I, ele decidiu enfrentar os atenienses, lembrando que a cidade de Atenas era uma das mais poderosas da Grécia Antiga. Né? Segundo relatos do historiador Heródoto, o exército ateniense venceu os persas na Batalha de Maratona no ano de 490 a.C. E aí, 10 anos depois, os persas, sob o reinado de Xerxes I, aí, só assistir o filme lá, os 300, vai estar falando desse cara, Xerxes, retornaram à ofensiva e invadiram o território grego. Né? Depois de ter perdido para os gregos a Batalha de Maratona, os persas voltam a invadir o território grego e em apoio à cidade de Atenas, né, para ajudar a cidade de Atenas, os espartanos acabaram enfrentando o império dos Xerxes na Batalha de Termópilas. Enquanto os espartanos resistiam sob a liderança do rei Leônidas, Atenas foi evacuada. E aí, depois de vários dias, os persas acabaram venceram a batalha, né, contra os espartanos e marcharam rumo à capital, a cidade de Atenas, e acabaram por destruí-la. Mas, ao retornar às suas embarcações, o exército persa foi surpreendido pela esquadra ateniense. Lembra lá, a cidade de Atenas ela foi evacuada, eles saíram da cidade, se esconderam, e depois eles surpreenderam os persas. E aí, apesar de numericamente inferiores, os atenienses possuíam embarcações menores e mais ágeis, fator que foi determinante na vitória grega na Batalha de Salamina. Então, recapitulando aqui, o Dário I ele perdeu, segundo Heródoto, para os atenienses na Batalha de Maratona, lá em 490 a.C. E aí, tempos depois, 10 anos depois, o rei Xerxes, né, no reinado de Xerxes I, o rei Xerxes I, no reinado do Xerxes, né, ele acabou retomando a ofensiva contra o território grego, invadindo o território grego, vencer os espartanos, que estavam aliados dos atenienses na primeira batalha, mas acabou sendo derrotado na Batalha de Salamina pelos atenienses. E aí, no decorrer da guerra, os atenienses formaram o que ficou conhecido como a Confederação ou Liga de Delos, que era uma aliança defensiva que reunia várias ilhas do mar Mediterrâneo e as polis da Ásia Menor com o objetivo de expulsar os persas do território grego. Ou seja, a cidade de Atenas ela vai reunir ali um grupo de cidades gregas,
né, sob a liderança de Atenas, e é isso que ficou conhecido como a Liga de Delos. E aí, então, sob a liderança de Atenas, as polis gregas elas entregavam para a cidade de Atenas, né, navios, homens ou dinheiro para deixar a liga ali mais forte. E a fim de financiar os custos com a defesa. Então isso quer dizer que essas cidades atenienses elas acabavam financiando essa liga, só que essa liga ela era liderada por Atenas. Isso fez com que a cidade de Atenas se tornasse a cidade mais importante na Grécia naquele período, porque todas as outras cidades acabavam mandando dinheiro, né, para Atenas, que era a líder da Liga de Delos. Então parte dos bens acumulados era guardada na ilha de Delos. E aí a união grega surtiu efeito e os persas eles foram derrotados em 448 a.C. Né? E aí os persas assinaram o Tratado de Suca, que comprometia a não atacar novamente a Grécia. Então o que aconteceu é o seguinte, né? Com os ataques, as invasões persas no território grego, as diversas cidades gregas se reuniram, né, formaram a Liga de Delos com a liderança de Atenas, certo? A Atenas que estava no comando desse grupo de cidades gregas que financiavam essa liga, né, mandando para lá homens, dinheiro, navios, para combater os persas. Isso surtiu efeito e os persas foram derrotados e assinaram um compromisso de não mais invadirem a cidade o território grego. Então Atenas, nesse período, né, no período da formação da Liga de Delos, né, Atenas estava sob o governo do Péricles. Né? Então por volta de 450, durante o governo do aristocrata Péricles, o tesouro da Liga de Delos, ou seja, as riquezas, ela foi transferida lá da ilha de Delos para a cidade de Atenas, ou seja, Atenas começa a usufruir de tudo aquilo que foi conquistado pelo conjunto de cidades que formava a Liga de Delos. E aí o dinheiro ele foi investido na construção de uma grande frota comercial e no embelezamento e na fortificação da cidade de Atenas, né? Que tinha sido destruída pelos persas. E aí é quando a cidade de Atenas ela chega no seu auge, no seu ponto mais assim, de esplendor nesse período, né, que ficou conhecido pelo século de Péricles, né, um período muito importante da história ateniense, por conta dessa grande quantidade de riqueza que tinha acumulado ali com a Liga de Delos. Aí, nesse período, ele incentivou as artes, iniciou a construção da Acrópole e ergueu o Paternon, em homenagem à deusa Atena. No campo econômico, graças ao controle exercido sobre a Liga de Delos, ela também conseguiu dominar as rotas comerciais do Mar Negro e exportar seus produtos para o Mar Mediterrâneo, ou seja, a cidade de Atenas ela se torna poderosíssima por conta dessa união que fizeram com outras cidades para combater os persas. Acabada a guerra, Atenas na liderança dessa grande liga, né, a Liga de Delos, e com todas as riquezas que tinha acumulado, conseguiu estabelecer ali reconstruir a cidade de Atenas, que tinha sido destruída, e estabelecer o seu domínio sobre as demais cidades da região. Na área social, o governo de Péricles ela acabou instituindo o que ficou conhecido como a mistoforia, que foi uma remuneração que era dada aos cidadãos que participavam das assembleias ou assumiam cargos públicos. Ali ele criou, né, um subsídio estatal para os cidadãos sem recursos pudessem comparecer às festividades públicas. Né? Que lembra que eu falei lá atrás que a participação dos cidadãos na vida pública da cidade era apenas para aqueles que eram bem endinheirados, que tinham bastante escravos para ali cuidar dos seus serviços, enquanto ele estava lá discutindo as questões da cidade. Os cidadãos que eram mais pobres, eles não tinham como fazer isso, porque eles precisavam trabalhar para sobreviver. E aí, nesse período de Péricles aqui, ele acabou criando uma remuneração para as pessoas que eram cidadãos,
para que assim elas pudessem participar das assembleias, da vida política do país. E aí, terminadas as guerras médicas com os persas, né, a guerra dos gregos com os persas, a aliança que unia as cidades gregas, elas começam a se romper, né? Porque tem lá toda essa questão de Atenas, né, se aproveitar, né, e começar a dominar as demais. Então isso vai criar um descontentamento, primeiro porque as cidades gregas elas não conheciam essa forma, elas não aceitavam essa forma de governo centralizado, né, cada cidade elas eram autônomas, né, era cidade-estado. Então, para contrapor a esse poderio ateniense, a Esparta ela começa a formar o que ficou conhecido como Liga. Ela formou um grupo de aliados para contrapor, né? Ela se recusa a ficar do lado da Liga de Delos, liderar ali sob a liderança de Atenas, e ela vai formar com outras cidades o que ficou conhecido como Liga do Peloponeso, né? É um outro grupo de cidades gregas que agora vai começar a rivalizar com a Liga de Delos, que era liderada por Atenas. Então a gente vai ter de um lado Atenas liderando a Liga de Delos e do outro lado Esparta liderando a Liga do Peloponeso. E aí as cidades aliadas de Atenas também questionavam o uso do tesouro, né, em benefício da polis ateniense. E aí é quando o conflito entre Esparta e Atenas vai ser inevitável, vai iniciar ali em 431 a.C. e vai prolongar até 404, aí 20 e poucos anos, né, aproximadamente 26 anos de guerra entre Esparta e Atenas, duas cidades gregas. E aí a guerra passou por várias fases e terminou, né, por fim, com a derrota de Atenas, né, Esparta, a Liga do Peloponeso vai vencer a Liga de Delos e vai haver a imposição da supremacia espartana, né, da força espartana sobre as demais cidades gregas, as demais polis gregas. Menos de um ano depois, Atenas e outras cidades gregas acabam se rebelando contra Esparta, iniciando um período de lutas internas entre ali as cidades gregas, Esparta, Atenas, né, Esparta com seus aliados, Atenas versus Atenas com suas aliadas. Só que isso acaba por debilitar, por enfraquecer as cidades gregas, as polis gregas. Né? E a Grécia ela não pôde evitar, né, o domínio de uma outra nova potência que agora começava a surgir, que era essa potência ela surge ao norte da Grécia, né, que era a Macedônia. Então, nós temos aqui no mapa, né, a região da Grécia e a região da Macedônia, um novo império que começa a surgir ao norte das polis gregas. E aí vamos falar um pouco sobre essa expansão da Macedônia. Né? Por volta do século IV a.C., a Macedônia, que era situada no norte da Grécia, né, falava uma língua similar, ou seja, próxima à que os gregos falavam, e tinha como base, né, a econômica a agricultura. Após a reorganização e a modernização do exército macedônico, aí o rei macedônico começa um processo de expansão territorial, ou seja, após organizar um exército, ele começa um processo de expansão territorial, que significa o quê? A conquista de áreas ricas em jazidas de ouro e prata, ali crescendo o seu território. E as cidades gregas, que estavam desunidas e debilitadas pelo período de guerras internas, né, entre a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos, não conseguiram resistir a esse exército poderoso que acabaram de se formar, né, o exército macedônico. E aí as polis elas acabaram sendo dominadas, né, reconheceram
a autoridade macedônica e foram incorporadas à Liga de Corinto, né, que é agora uma liga liderada pelos macedônicos. E aí que eles acabaram, no caso os gregos, se comprometendo, né, quando eles entram para essa liga, eles acabam se comprometendo a fornecer soldados, navios e armas, né, e ainda prestar obediência ao rei macedônico. Ou seja, o território grego entra em decadência política, né, e é meio que anexado a um império macedônico. E aí, com a morte de Felipe II, que era o rei macedônico, o filho dele, que é Alexandre, que ficou conhecido como Alexandre Grande, o Grande, tem um filme também, para quem quiser ver, o Alexandre Magno, ele acabou por assumir o poder e deu continuidade à política expansionista do pai Felipe, né, que é essa política de conquista de mais territórios. Em 11 anos, o exército macedônico acabou por conquistar a Pérsia, a região do Egito, da Síria, da Mesopotâmia, e chegaram até o rio Indo, na Índia. Então a Macedônia, ela, nesse momento, se torna o centro do maior império formado até então, né, que estendia da Grécia até a região da Índia. E aí é nesse contexto, né, que os macedônicos eles acabam assimilando a cultura grega, né, então ele vai formar o que passa a ser conhecido como helenismo, né. O que foi o helenismo? Alexandre ele utilizou a estratégia para assegurar a estabilidade dos territórios conquistados, que era o quê? Ele procurou recompensar aquelas pessoas das regiões onde ele ia conquistando, que se rendiam, né? Ele acaba aqueles grupos que se rendiam rapidamente, que não ficavam se rebelando contra o domínio macedônico, esses grupos eles eram recompensados. E aí ele vai incentivar o casamento entre seus oficiais, né, do seu exército, com as jovens da nobreza dessas regiões, né? E também ele vai tolerar as práticas religiosas dos locais que ele vai conquistando. Isso faz com que ele evita rebeliões dentro do seu império, né? E aí, em várias regiões conquistadas, Alexandre foi visto não apenas como um libertador, mas também como um governante respeitoso em relação às divindades locais, né? Regiões que tinham sido dominadas pelo Império Persa, que desrespeitavam as crenças locais, o Alexandre o Grande ele chega, respeita essas crenças, então é como se ele estivesse tirando essas pessoas do domínio persa, e aí essas pessoas começam a ter uma admiração pelo Alexandre, né? Além de ele investiu na construção de cidades, inclusive vai ter no norte da Ásia, da África, a construção de uma cidade no território egípcio, que ficou conhecido como Alexandria, em homenagem a ele. Então ele investiu na construção de cidades e em centros culturais, e o objetivo era difundir a cultura, né, e o modo de vida grego, que nessa altura já tinha sido incorporado pelos macedônicos. Então, o resultado dessa política de desenvolvimento de uma nova cultura, né, que ficou conhecido como helenismo, que é a mescla de elementos culturais do povo grego com os povos orientais. E aí, o Império Macedônico ele não sobreviveu após a morte de Alexandre o Grande. E aí a disputa interna entre os generais acabou por fragmentar e enfraquecer o Império, que acabou sendo conquistado depois pela expansão romana, né? Nós vamos estudar depois os povos romanos. O nosso próximo assunto. Então, por enquanto a gente para por aqui e continuaremos na próxima aula.